Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT, Magos do Arduino, e hoje nós vamos falar sobre o sensor de distância ultrassônico HCSR04. Então nesse vídeo você aprenderá o que é o sensor de distância ultrassônico HCSR04 e como conectar e utilizar esse sensor com o Arduino. Então aqui nós temos uma imagem do sensor que nós utilizaremos no vídeo de hoje, que é um sensor altamente utilizado em projetos aí de automação, conforme nós veremos. Então esse sensor ele funciona enviando ondas sonoras. Então no vídeo passado nós falamos sobre o sensor de obstáculo infravermelho. O princípio deste é similar, mas ele vai utilizar sensores, ondas sonoras ao invés do infravermelho. Então ele tem novamente dois ali sensores. Um é o que envia a onda sonora, que vai atingir algum objeto e retornar. E o outro, ele é o receptor, ele vai ler essa onda sonora de retorno. E aí nós podemos, através disso, determinar o tempo que a onda sonora faz, percorre até um objeto e retorna, e aplicando alguns cálculos nós poderemos utilizar isso a nosso favor para algumas práticas interessantes. Então ele pode ser controlado através de dois pinos. Então ele possui 4 pinos, mas obviamente um é para os 5 volts e um é para o ground. E ele possui outros dois pinos que são os pinos de controle dele, sendo um deles o trigger, que é o que envia a onda sonora, e o outro é o que faz a leitura dessa onda sonora quando ela retorna de um objeto, que é o pino eco. No Arduino, nós temos uma função chamada pulse_in, que serve para detectar o retorno. Então nós veremos no nosso código que com essa função utilitária pulse_in, nós conseguimos calcular a duração que a onda sonora levou para ir até um objeto e retornar para ele. E isso é interessante porque com essa duração nós conseguimos converter entre diferentes unidades de medidas e fazer aí muitos projetos interessantes. Para converter no nosso caso, porque aqui nós vamos criar um medidor de distância ultrassônico, que vai utilizar como unidade de medida centímetros. Então seria aí uma régua, uma trena, no qual nós fazemos a medição simplesmente através com ondas sonoras. Então, nesse caso, eu vou passar essa fórmula e como fazer essa conversão de ondas sonoras para centímetros. E aí nós temos que utilizar então uma fórmula, que seria essa que você vê aí, distância em centímetros é igual a duração vezes 0,0343 dividido por 2. Então esta é a fórmula, vamos entender o que significa isso. Distância é o resultado, que será a conversão em centímetros. Duração é a duração que a onda sonora levou em microsegundos para ir até um objeto e retornar. Então essa duração nós obteremos através daquela função pulse_in que eu acabei de falar. E aí nós temos esse número 0,0343, que é a velocidade aproximada do som em centímetros por microsegundo. Então eu sei que tem bastante números e medidas aqui, que às vezes é até difícil de entender, mas esses valores você consegue obter facilmente aí fazendo pesquisa simples no Google, caso você queira trabalhar com outras unidades de medida. Mas basicamente nós vamos fazer isso. Então nós precisamos saber dessa velocidade, pois a nossa duração está em microsegundo. Então nós sabemos que o ponto 0,343 é a velocidade aproximada do som em centímetros por microsegundo, porque no resultado nós queremos trabalhar com a distância em centímetros e nós estamos com a duração em microsegundo. Então preciso fazer essa conversão, por isso essa velocidade do som que nós queremos em centímetros por microsegundo.
E por fim, nós devemos dividir o resultado em 2. E isso porque a onda sonora ela vai até o objeto e ela retorna. Então, nós calculamos, né, a duração com base na ida e na volta. Então, nós dividimos por 2 para obter a metade, que seria só o caminho aí de ida. Então, para fazer esse projeto, nós precisaremos de uma protoboard, né, uma breadboard opcional. Você pode conectar direto ao Arduino, o componente, caso você queira. Precisaremos de um Arduino Uno e um sensor de distância ultrassônico HCSR04, além de 4 jumpers wires. Este é o circuito que nós montaremos então. Então repara que nós temos o VCC ligado no 5 volts, o ground no ground, o pino trigger, que é o verde na imagem, está ligado no pino 9, e o pino eco está ligado no pino 10, mas você pode utilizar outros pinos também. Tem até um schematics como referência. Agora vamos então para a bancada ver como esse circuito é montado, e aí nós poderemos fazer o entendimento do código e o teste do nosso projeto. Bom, esse aqui então é o nosso projeto, esse aqui é o sensor ultrassônico. Repara que ele realmente possui, né, o trigger, que é o que envia a onda sonora, e o receptor de onda sonora. Ele tem alguns controles aqui e os 4 pinos. Então nós temos aqui o VCC, trigger, echo e ground. Então eu conectei o meu pino vermelho diretamente aqui no 5 volts, o meu pino marrom, que é o ground, aqui no ground, o pino 10, que é o amarelo, eu conectei no eco, que é este aqui, e o trigger, que é o laranja, eu conectei no pino 9. Então, o circuito, a montagem dele é essa. Vamos olhar o código e aí fazer os testes com este sensor. Bom, então aqui nós temos o código fonte que nós utilizaremos. Ele está bem documentado, com bastante detalhes para que você tenha acesso. Esse código estará disponível no GitHub também, pode olhar o link na descrição. E aí eu tenho aqui então a definição primeiro dos meus pinos, o trigger e o eco. Então eu dei aqui o define, pino trigger 9, pino eco 10. Caso você use diferentes pinos, é só alterar aqui. Nós vamos trabalhar com a duração e a distância. Então por isso que eu declarei elas do tipo float, porque elas devem suportar números de ponto flutuante, né, com casas decimais. Então duração, eu vou ter a duração do retorno, que nós vamos usar aquela função pulse in, e distância vai ser a minha distância final calculada em centímetros. Quanto ao setup, nós vamos inicializar o pino de trigger como output, pois nós vamos usar o comando para ele enviar o sinal sonoro, enquanto que o pino eco nós vamos defini-lo como input, pois é onde nós faremos a leitura do retorno da onda sonora. E nós usamos o serial.begin 9600, pois nós utilizaremos o monitor serial para imprimir a distância corrente em centímetros. E na nossa função de loop é onde nós fazemos a leitura. Então, primeira coisa que nós fazemos é ter certeza que o nosso pino de trigger está como low, né, para não enviar nenhuma sinal sonoro. Então eu coloco ele como low, somente para segurança, talvez opcional, mas eu dou um delay aqui de 2 microsegundos só para ter certeza que esse pino realmente está definido como low. E aí eu mudo ele com o digital write para high. Então aqui eu emiti o sinal sonoro. Eu faço o delay de 10 microsegundos, que é o mínimo necessário para que o pulsing funcione, tá? Então eu dou um delay de microsegundos de 10 microsegundos. Então ele vai enviar esse som até 10 microsegundos. Como é tudo muito rápido, esse valor já é o
suficiente para retornar o que nós queremos. E aí eu mudo ele para low novamente. Então ele para de enviar o sinal sonoro. E aí aqui nós usamos aquela função pulse in, atrelada aqui ao pino eco, que é o pino de leitura, fazendo a escuta por high, porque high vai ser quando o pino, né, a onda sonora foi recebida. E ele vai, esse pulse in, vai calcular e retornar a duração em microsegundos para nós. Até deixei esse link aqui da documentação oficial, você pode dar uma olhada melhor em como ela funciona. Mas basicamente ele vai calcular o tempo levado aí para esse pino ser acionado. Então basicamente esse código faz o envio da onda sonora por 10 microsegundos e aqui nós teremos a leitura da duração dessa onda sonora até o objeto direcionado. E por fim nós aplicamos aquela fórmula que nós já estudamos nos slides. Então eu pego a duração da onda, multiplico por 0.0343, divido por 2 e eu vou ter a distância em centímetros. E por fim eu imprimo no monitor serial. Então serial print distância em centímetros e o serial print ln a distância. E aí ele dá a quebra de linha. E essa leitura eu vou fazer a cada 100 milissegundos. Então, vamos fazer o upload desse código para ver ele funcionando na prática. Então, estou fazendo o upload aqui. Terminou, agora eu posso abrir o meu monitor serial. E repara que ele já está fazendo a medida. Então vamos tentar pegar aqui umas medidas mais corretas. Ó, se eu pegar a distância bastante curta, você vê o do sensor aqui até a minha mão, nós estamos aqui com em torno de 10 centímetros, o que faz sentido, ou aqui para baixo a 5 centímetros. Então você repara que ele não vai ter uma precisão do que você teria uma régua assim perfeito, mas ele vai se aproximar bastante da voltagem. Aí aqui eu estou até a minha parede, você não consegue ver a parede, mas nós temos aqui 50 centímetros. Se eu jogar ele para o meu teto, vai ter aqui aproximadamente 1,20 m. E então esse sensor ele faz a detecção. É muito comum você ver esse tipo de sensor em carros com direção autônoma para detectar objetos, né? Então normalmente se você tiver um protótipo de carro, você vai colocar esse sensor na frente do carro e vai ficar monitorando os arredores. Quando, por exemplo, o seu carro detectar que um objeto está chegando muito perto, você pode tomar uma ação de ou parar o carro ou desviar do objeto e para uma direção diferente. Então ele tem bastante aplicações diferentes e é um sensor que também é barato, fácil de utilizar e que com criatividade você consegue fazer muitas coisas interessantes com ele. Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Te vejo então no próximo vídeo. Até lá!